Amém. Agora eu quero convidar a irmã Betânia, que vai ser o conduto da mensagem de hoje. Ela que faz parte do Ministério da Mulher. Irmã Betânia, que seja agraciada com o Espírito de Deus que te conduza nesse momento. Amém? Amém. Amém, irmão Edson. Uma boa noite para você, querido irmão, você, querida irmã, que está se juntando a nós nesse momento, nos assistindo através da transmissão, que assim como caiu essa chuva durante todo o dia de hoje, molhou as nossas casas, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também seja derramada sobre o seu lar nesse momento. Que Deus abençoe cada pessoa que está nos assistindo. Em qualquer lugar que esteja nos assistindo, Deus abençoe a sua vida. E nesse momento, eu quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6. Livro de Gênesis, capítulo 6. Queridos, o mundo está passando por uma crise. O nosso mundo está passando por uma crise econômica que está abalando os fundamentos das grandes nações. Estamos passando por uma crise. E essa crise tem abalado o mundo. E cada dia que passa, nós percebemos que coisas terríveis estão acontecendo. Coisas terríveis estão acontecendo entre casais de namorados, entre amigos. Coisas terríveis estão acontecendo entre marido e mulher. Nós também podemos a cada dia perceber as catástrofes naturais que está devastando a terra e levando até a sepultura milhares de pessoas. Coisas terríveis estão acontecendo. E quanto mais nós nos aproximarmos da volta de Jesus, as coisas tendem a piorar. Nada vai melhorar, tudo vai piorar. Quanto mais nós chegarmos mais perto da volta de Jesus. E aqui, em Gênesis capítulo 6, também era um momento de crise. O mundo estava passando por uma crise, porque era o final de uma era. Assim como nós estamos vivendo no final de uma era. A história não ia continuar do jeito que ela vinha até ali, em Gênesis capítulo 6. A história também não vai continuar do jeito que ela vinha até aqui, porque Jesus está voltando e está muito próximo de ele fundar o seu reino. Nós, nesse momento, podemos relembrar que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos. O primogênito, se chamava Caim, e o segundo, Abel. Caim, ele não amava o Senhor, ele era rebelde, ele não obedecia a Deus. Já Abel, por sua vez, ele amava o Senhor, obedecia e tentava viver uma vida de justiça diante de Deus. Nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, ele pediu para eles trazerem uma oferta de sacrifício ao Senhor. E Caim
a Bíblia diz que ele era lavrador da terra. E Abel, ele era pastor de ovelhas. E então, passado algum tempo, Abel levou até o Senhor a sua oferta. Ele tirou do seu rebanho o melhor animal e levou e ofereceu ao Senhor em sacrifício, porque tinha que haver sacrifício com derramamento de sangue. Ali simbolizava Jesus, o Messias, que no futuro viria para a remissão dos pecados da humanidade. E Caim, ele levou uma oferta de frutos. Não foi isso que o Senhor pediu, mas ele era rebelde, porque Caim, ele queria viver uma religião do seu jeito. Ele não queria obedecer a Deus. Então Caim, ele quis levar uma oferta de frutos, mas o Senhor não aceitou. Mas aceitou a oferta de Abel, desceu fogo do céu e consumiu aquela oferta como um sinal de que Deus aceitou a oferta de Abel. E a de Caim ele não aceitou, porque o Senhor nosso Deus, Ele deseja ser adorado pelos seus filhos. Ele quer ser adorado pelas suas criaturas. Mas Ele sempre dá as coordenadas de como Ele quer ser adorado. E Caim, ele quis adorar a Deus do jeito dele, da maneira dele, com a religião dele. Ele não obedeceu. Por isso Deus não aceitou a sua oferta. E agora Caim começa a ficar chateado, cabisbaixo, entristecido, com raiva de Deus, com raiva do seu irmão, porque ele não foi aceito. Então o Senhor, que sonda todos os corações, o Senhor falou com Caim e disse para ele: Caim, se você fizer o que é certo, não é certo que serás aceito? Mas ele não ouviu a voz de Deus. E nós já sabemos o que foi que aconteceu e qual é o final dessa história. Caim mata o seu irmão Abel, porque aquilo que ele estava sentindo, aquele sentimento negativo se transformou em ódio. E ele matou o seu irmão. E depois que ele matou o seu irmão, ele saiu errante pela terra e foi embora. Cá ficaram Adão e Eva. E depois de algum tempo, Adão e Eva teve outro filho. E esse outro filho se chamou Sete. E Sete ficou no lugar de Abel, porque ele também era obediente a Deus, ele também amava o Senhor. Mas, depois que Caim foi embora, lá para onde ele foi, a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas, netos e netas. E formou um grupo grande, um grupo de pessoas rebeldes, porque ele ensinou aos seus filhos, pelo seu exemplo de vida e também pela educação que ele deu a eles, a também serem rebeldes. E foi formado um grupo de rebeldes. E cá, enquanto o Sete crescia e se desenvolvia, e depois ele teve filhos e filhas, mas o grupo era menor, desde o começo, nos primórdios da humanidade, que o grupo dos rebeldes sempre foi maior do que o grupo daqueles que querem fazer a vontade do Pai. E a Bíblia diz que esses dois grupos, eles eram opostos, antagônicos. Eles não compartilhavam as mesmas ideias. Eles tinham um gosto diferente, viviam diferente. Eles eram dois grupos completamente estranhos um ao outro. Um vivia para lá e o outro para cá. Eles não compartilhavam nada.
eles tinham gostos diferentes, alimentos diferentes, se vestiam diferente, eles eram completamente opostos. E a Bíblia nos traz uma informação de que estes grupos, a Bíblia dá o nome e diz que o grupo de Caim foi chamado de os filhos de Deus, de os filhos dos homens. E o grupo de Abel, de Sete, foi chamado os filhos de Deus. E esses dois grupos, um vivia para lá e o outro para cá. E é aqui que nós vamos começar a nossa leitura da Bíblia. E diz assim, no capítulo 6 de Gênesis, do verso 1 em diante: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Veja só, esses dois grupos agora começaram a se olhar. O grupo de Sete, que eram os filhos de Deus, começaram agora para olhar para as filhas dos homens, do grupo de Caim, que eram os rebeldes, que não obedeciam a Deus. A pergunta é, por que é que esses homens, filhos de Deus, que faziam a vontade de Deus, começaram a olhar para o grupo de Caim? Será? A Bíblia diz que é porque haviam mulheres formosas ali. Mas será que no grupo de Sete não tinha mulher bonita? No grupo dos filhos de Deus, será que não tinha mulheres bonitas? Claro que sim. Claro que existiam mulheres bonitas no grupo dos filhos de Deus. Mas então por que é que esses homens, os filhos de Deus, estavam tanto olhando para aquelas mulheres? Por que é que elas eram tão formosas assim? Por que é que elas eram tão bonitas? Por que é que elas estavam chamando tanto a atenção daqueles homens? A roupa que elas vestiam. Porque existe roupa para cobrir o corpo e roupa para revelar. E elas usavam roupas para revelar o seu corpo. Por isso que elas eram tão formosas assim. Porque elas eram sensuais. E os filhos de Deus agora começam a olhar para elas. E o critério que eles usaram, eles não usaram o critério, eu quero uma mulher que seja da vontade de Deus. Eu quero uma mulher que tema a Deus. Não foi esse o critério que eles usaram. Eles usaram o critério que agrade os meus olhos. Eu quero uma mulher que agrade os meus olhos. E assim foi que começou a misturar os dois grupos. E no verso 3, continuamos. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, e estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja, depois que houve a mistura dos dois grupos, o coração do homem ficou continuamente mal. E no verso 7, o Senhor diz, no verso 6,
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Dor no coração de Deus. O coração de Deus doía, porque o pecado machuca o homem. E Deus se entristece com isso. Por isso que o coração de Deus doía, porque ele se entristecia, porque o pecado tem consequências mais, e o homem vem a sofrer por causa da prática do pecado. Então, dor, muita dor no coração do Senhor. Então, no verso 7, o Senhor diz: farei desaparecer na face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Por que é que Noé era justo? Por que é que ele era íntegro? O próprio texto responde: porque ele andava com Deus. Porque Noé contemplava Deus. Nós, seres humanos, ficamos parecidos com quem andamos, ficamos parecidos com quem contemplamos. Noé contemplava a Deus, por isso ele era justo, por isso ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Ele era diferente, porque ele parecia com Deus. E porque ele andava com Deus, ele tinha os frutos do Espírito. Noé era uma pessoa alegre, uma pessoa amorosa, uma pessoa simpática, gentil. Noé era gente boa. Noé era uma pessoa maravilhosa. Ele era benigno porque ele andava, ele caminhava, ele contemplava o Senhor. Uma pergunta vem à tona: que tipo de coisas você anda assistindo na internet? Que tipo de livro você anda lendo? Com que tipo de gente você está andando? Lembre-se, nós ficamos parecidos com quem andamos, ficamos parecidos com o que ou com quem contemplamos. Noé contemplava a Deus. E no verso 13, nós vamos continuar a nossa leitura. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aqui no verso 13, o Senhor, ele dá uma revelação a Noé. Uma revelação de destruição. Será que o Senhor já te deu uma revelação de destruição? Será que Ele já deu para mim uma revelação de destruição? Sim. Ele já deu a todos os seus filhos uma revelação de destruição. Assim como Ele deu para Noé. E continuando no verso 14... Continuando ainda no verso 13, Deus deu a revelação de destruição a Noé e disse para Noé que ia destruir tudo através das águas. E para nós Ele já deu essa revelação e nós sabemos que tudo será destruído no futuro próximo através do fogo. Todos nós sabemos disso. E no verso 14... o Senhor continua dizendo a Noé: Noé,
faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Queridos, da aceitação do plano de Deus dependia a sua sobrevivência. Se ele aceitasse os planos de Deus, ele sobreviveria. Se ele não aceitasse os planos de Deus, ele não sobreviveria. Noé tinha consciência disso e nós também devemos ter. Porque se nós aceitarmos os planos de Deus, nós vamos sobreviver. Se não aceitarmos os planos de Deus, nós não vamos sobreviver. E aqui Noé recebe uma missão. Então ele recebeu uma revelação de destruição e em seguida uma missão. E Noé sabia que ele precisava estar na missão, porque estar na missão era a sua salvação. Estar na missão é a minha salvação e da minha família. Estar na missão também é a sua salvação e a salvação de sua família. E Noé entendeu isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo. E naquele momento Noé entendeu que ele precisava estar na missão para a sua salvação e salvação de toda a sua casa. E no verso 17, vamos continuar a nossa leitura. Porque estou para derramar águas em dilúvios sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida abaixo dos céus. Contudo, tudo o que há na terra perecerá. E às vezes eu fico imaginando como foi que ficou a cabeça de Noé nesse momento, quando o Senhor disse isso para ele. Como será que ficou a mente de Noé? E nós podemos até imaginar um diálogo entre Noé e Deus. Noé dizendo: Senhor, o Senhor vai destruir tudo? Sim, Noé, eu vou destruir tudo. Tudo, Senhor. Sim, Noé, eu vou destruir tudo. A minha casa também? Sim, Noé. A sua casa também será destruída. E quando nós percebemos esse verso 17, nós também podemos pensar em nós. Tudo agora, no futuro próximo, será destruído. A nossa casa, a minha e a sua também. Mas no verso 18, Deus continuando, ele diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Que coisa linda. Deus aqui, ele faz uma aliança com Noé e sua família. Deus faz um pacto com Noé e sua família, um concerto, porque Deus é fiel. E Noé era fiel a Deus. Então Deus está dizendo que vai destruir tudo, mas ele e a família dele iria entrar na arca. E no verso, continuando ainda no verso 18, houve algumas consequências na vida da família de Noé, depois que ele teve a revelação de destruição e recebeu a missão. Houve algumas consequências. Houve drástica alteração nos planos da família de Noé. Porque a família de Noé tinha planos. Era uma família normal, como qualquer família de hoje. Eles tinham planos. E nós podemos imaginar um diálogo entre Noé e sua esposa. Ele dizendo assim: minha filha,
Que tal se nós fizéssemos uma reforma na nossa casa? Que tal construir um quarto lá atrás para aumentar a casa? E ela respondendo dizia: não, meu bem, eu preferia fazer uma reforma na fachada da casa. Que tal nós ajeitarmos o jardim para ficar mais bonito? Não importa qual eram os planos da vida de Noé. Não importa, o que importa é que eles tinham planos, e esses planos foram drasticamente alterados por causa do dilúvio, porque o dilúvio estava vindo. Quem sabe que Noé não tinha planos com seus filhos, e ele dizia: filhos, vocês lembram que nós íamos plantar aquelas árvores de madeira de lei naquele lugar ali? Nós não vamos mais, filhos, plantar as árvores, porque não dá tempo, o dilúvio está chegando. E os filhos respondendo: pai, é verdade, pai. E Noé dizendo: vamos embora, vamos logo construir a arca. Nós só vamos ir plantando alguma coisinha para ir comendo, mas nós temos que construir a arca. E os filhos de Noé não eram daquele tipo de filho que o pai chama e eles dizem assim: agora não, pai. Agora não dá, eu estou cansado, pai. Deixa isso para amanhã. Não. Os filhos de Noé obedeciam ao pai. Sabe por quê? Porque Noé andava com Deus. Ele era uma pessoa linda. Ele tinha os frutos do Espírito. Era um pai amoroso, um pai cuidadoso. Então, quando ele chamava os filhos atendiam na mesma hora. E Noé envolveu seus filhos na construção da arca. Noé envolveu toda a sua família na missão, porque ele entendeu que quando Deus fez o pacto com ele, a família dele tinha que participar da missão. Não poderia ser Noé construindo a arca, contratando até pessoas para ajudar ele, e os filhos sem fazer nada. Ele envolveu toda a sua família na missão. E também houve alteração nos valores da família de Noé. A família de Noé, houve uma drástica alteração em tudo da vida deles. E os valores foram alterados. Coisas que tinham valor passaram a não ter mais valor. E coisas que não tinham valor passaram a ter valor agora, por causa do dilúvio que estava chegando, por causa da missão. Ele teve que modificar muita coisa e os valores foram alterados. Nós podemos imaginar uma pessoa que gosta de peças de antiguidade, e essa pessoa adquire uma xícara chinesa de porcelana do século passado. De repente começa um terremoto, a casa começa a balançar. Será que alguém vai dizer: espera aí que eu vou pegar a minha xícara? Claro que não. E na família de Noé foi assim. Coisas que tinham valor deixaram de ter valor. E coisas que não tinham valor passaram a ter valor. E no verso 22, a resposta de Noé para a missão. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Veja, Noé, a resposta dele diante da missão que Deus ordenou para ele fazer, ele teve uma resposta positiva. Ele fez tudo de acordo com o que Deus tinha lhe ordenado. E agora, aonde Noé deveria investir os seus recursos, onde ele deveria colocar os seus recursos, onde ele deveria aplicar os seus recursos, porque Noé, ele era um homem abastado. Noé, ele possuía dinheiro. E agora, diante do dilúvio, onde eles deveriam investir
os seus recursos. E esses recursos Noé aplicou na arca. Mas vem uma pergunta: mas será que nós não devemos ter uma casa? Não devemos trabalhar para construir as nossas coisas? Será que nós não devemos ter uma casa e dentro dela ter objetos para que nós possamos viver de uma forma confortável aqui na terra? Não estou dizendo que nós não devemos ter uma casa e termos objetos para usarmos enquanto estamos aqui. Mas nós devemos ter consciência de que tudo que nós precisamos usar aqui é descartável, igual a um copo descartável que nós bebemos água. Nós bebemos, usamos enquanto precisamos e depois descartamos. Assim, devemos ter a visão de tudo que possuímos. E Noé agora passou a aplicar todos os seus recursos na arca, porque o dilúvio estava vindo. Então, houve uma alteração nos planos da família de Noé, nos valores da família de Noé, e os seus recursos ele agora aplicou na arca, porque Noé, ele era missionário de autossustento. Noé, ele não tinha pastor. Noé, ele não tinha, vamos dizer assim, a Associação Pernambucana. Noé, ele olhava para um lado, olhava para o outro, era ele e a família dele. Então, ele não teve, de jeito nenhum, pena de gastar o seu dinheiro na obra de Deus. Naquele tempo, era um missionário de autossustento. Certa vez eu vi um irmão da nossa igreja dizendo assim: já fazem alguns meses que eu não evangelizo. Nunca mais eu fui para a rua distribuir folheto, porque a igreja não tem folheto, porque o diretor missionário não está se importando, porque o pastor não trouxe folheto. E eu cheguei para esse irmão e disse assim: irmão, por que o senhor não vai na loja da igreja e compra folheto? Invista na obra, irmão. Noé, ele era missionário de autossustento. Ele investiu tudo na arca. E nós precisamos investir na igreja. Precisamos construir a igreja assim como Noé construiu a arca. Mas a minha igreja já está construída. A igreja nunca termina de estar construída, ela sempre está em construção. A igreja sempre está precisando de manutenção, sempre está precisando de cuidados, de reparos. Temos que trabalhar na igreja também com os nossos talentos. Noé construía a arca e pregava e construía. E assim deve ser a nossa vida, porque Noé, ele estava vivendo no fim de uma era. E nós também estamos vivendo no fim de uma era. Eu quero ler aqui uma passagem no livro Patriarcas e Profetas. Livro Patriarcas e Profetas, página 95. Isso está registrado no 2º parágrafo e diz assim: ele deu ao mundo, assim foi que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus diz. Tudo quanto possuía, empregou na arca. Noé empregou tudo na obra de Deus. E no verso 13, nós podemos ler, continuando, no verso 7, capítulo 7, verso 13, diz assim:
Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus cumpriu a sua promessa e ele entrou com sua família na arca. Você já pensou Noé sozinho na arca, dizendo tchau pessoal, estou indo embora? Deus foi fiel. Eles entraram todos na arca. Mas Deus não deixou Noé terminar a sua vida nas águas, assim como o restante do mundo. Vamos ler também no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, verso 37, a partir do verso 37. Palavras de Jesus Cristo quando esteve em sua primeira vinda aqui na terra. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, o próprio Jesus Cristo nos chama a atenção que esse tempo em que estamos vivendo, que antecede a sua volta, é completamente igual ao tempo que antecedeu o dilúvio. As pessoas estavam vivendo a vida naturalmente, fazendo coisas naturalmente, comprando, vendendo, comendo, indo para a festa, e não estavam se preocupando com o dilúvio que Noé tanto havia pregado. E hoje está se repetindo a mesma história, e Jesus aqui nos alerta para isso. Vamos ler também Hebreus, capítulo 11, o verso 7, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém por isso, porque Noé foi fiel a Deus. Ele foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E você e eu já fomos instruídos divinamente sobre acontecimentos que ainda não vemos? Claro que sim. E a Bíblia hoje está nos alertando para isso, porque os tempos estão terminando. A história não vai continuar como ela vinha até aqui. Tudo vai terminar. Mas nós, que procuramos ser fiel a esse Deus maravilhoso, nós teremos um lugar no céu, porque no grandioso dia da volta de Jesus, seremos transladados até as nuvens, e lá teremos um encontro com o Senhor. Precisamos permanecer fiel ao Senhor, fiel a toda a prova, assim como diz o hino. Precisamos nos entregar completamente a esse Deus, porque Ele está voltando, e nós precisamos ser fiel a Ele, ser fiel em tudo, e Ele não vai nos deixar para trás. Ele também vai nos salvar e nos retirar dessa terra e nos levar para o céu. Que Deus nos abençoe. E nesse momento, eu convido todos que estão em casa para cantar o hino Tudo Entregarei, 302 do Novo Inário Adventista.
ser, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Queridos, precisamos pensar no céu e nas promessas do nosso Deus, porque Ele está retornando para nos buscar. Vamos orar? Fechem os olhos, curvem suas frontes. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo pela nossa salvação. Nos ajude, Senhor, a cada dia que passa da nossa vida, que nós possamos sonhar com o céu, sonhar com a Tua volta e sermos fiéis a Ti, Senhor. Cuida da Tua igreja, cuida de cada membro, de cada família que faz parte dessa igreja. Cuida dos Teus filhos, Senhor, todos aqueles que pisam na face da terra. Não só esses daqui da nossa igreja, mas todos os Teus filhos do mundo inteiro. Os líderes do Teu povo, Senhor, ajuda para cada dia que eles e nós também possamos ser fiéis a Ti. E assim então aguardar a bendita esperança da Tua volta, porque temos a certeza, Senhor, que assim como o Senhor foi fiel a Noé e salvou ele do dilúvio, também nos salvarás, e pouco tempo falta para esse dia. Nos ajude a nos preparar, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queremos agradecer a você que participou conosco desse culto de adoração, também a irmã Betânia, que trouxe a mensagem para a nossa edificação, também aos irmãos Edson e Assis, anciãos aqui da igreja, que estiveram também à frente da organização, e nossa equipe de sonoplastia, o Daniel e o Edmar, estão ali conosco, fazendo tudo isso acontecer, a parte técnica. Lembrando a você, estaremos juntos nessa próxima sexta-feira, às 19 horas, para o fim de semana de fidelidade, e teremos então o pastor Paulo Correia, presidente da nossa associação pernambucana, aqui conosco. Aguardamos você. Lembrando também, no sábado, às 8 horas da manhã, estaremos iniciando a escola sabatina. Você também é nosso convidado. Deus abençoe a todos e um grande abraço.